Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mentalidade Delas. Aquele momento e aquela oportunidade para você, mulher, virar a chave por dentro e transformar a sua vida toda por fora. Hoje é um episódio muito especial. É um episódio que algumas pessoas já vêm me pedindo para gravar, que é sobre, além de ser sobre falar um pouco sobre o meu livro, né, que eu lancei recentemente, falar sobre a grande ferramenta da minha vida, o que mudou o meu mindset, minha mentalidade, o que me trouxe para um outro nível de autoconhecimento, de autocuidado, de protagonismo, que é o Eneagrama. Então, para iniciar esse papo aqui, eu quero me apresentar. Então, para quem não sabe, eu sou especialista em Eneagrama desde 2016 que eu estudo Eneagrama. 2015 eu passei pelo processo como aluna, como vivenciando toda a experiência com o Eneagrama em retiros, em cursos, em livros. E aí eu comecei a fazer a minha formação, que foi de 2016, 2017, 2018. E desde então eu trabalho com o Eneagrama, respiro essa sabedoria sagrada que eu vou contar um pouquinho para vocês hoje, só um pouquinho do que ela é e a potência que ela pode trazer para a tua vida. E aí eu quero começar o nosso papo aqui hoje fazendo uma pergunta que vai nortear todo o nosso encontro, tá? De hoje aqui, esse vídeo, esse encontro, esse transbordo. Eu digo, toda vez que eu falo sobre o Eneagrama, e ainda mais quando eu junto com o feminino, quando eu trago o Eneagrama é sempre um transbordo da minha vida, da minha história, da minha jornada, porque foi depois dele que muitas coisas começaram a fazer sentido na minha jornada. Muitas coisas, muitas chaves foram viradas, muitos insights, muita mudança de comportamento. Então, eu quero começar então com essa pergunta poderosa, que essa pergunta, ela refletiu muito tempo na minha vida. Quantas máscaras eu tive que usar? Quantas vezes eu tive que me perder de mim mesma, da minha essência, para caber na caixinha que os outros esperam que eu caiba? Quando eu percebi quantas vezes por dia eu fazia isso, eu mudava, eu usava uma máscara, eu mudava o meu jeito de ser, me afastava da minha verdade, da minha essência, para caber dentro da caixinha que eu acreditava que o outro estava esperando de mim. Sacou isso? A nossa psique, ela faz esse jogo tão complexo pra gente ser aceita, pra gente transbordar pertencimento, pra gente ter um amor incondicional, tudo isso muito idealizado na nossa cabeça de criança mesmo, é uma falta da experiência de infância. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também hoje. Que a gente vive a nossa vida fazendo isso. Vestindo máscaras, se anulando, sendo quem você não é de verdade, para caber dentro desta caixinha e que você imagina que é o que o outro, imagina que o outro espera de você. Então, às vezes, muitas vezes, nem é uma coisa falada, que alguém chega para você, o seu líder na empresa, ou sua mãe, ou seu marido, chega assim, eu espero que você seja assim. Não, você, dentro da sua psique, dentro do seu ego, dentro da sua máscara de criança para ser aceita, para ser amada, idealiza, acredita que aquilo é o que o seu pai espera de você. Entendeu? Como é complexo isso? E o Eneagrama, ele vem de uma forma simples, profunda e muito assertiva, revelar essa máscara que você vem usando para caber dentro da caixinha do outro. E é com essa reflexão que foi um dos motivos que eu comecei a pensar em escrever o livro. Primeiro, essa questão de caber, usar essa máscara para caber dentro da caixinha do outro, foi o que me levou
a estudar e aprofundar o Eneagrama. Primeiro de tudo. Porque eu digo que tudo que eu fiz antes e que eu carrego na minha vida, que eu uso, a parte da PNL, parte de linguagem corporal, tudo isso é ferramenta para eu evoluir. Mas eu digo com toda a certeza, com toda essa jornada, né, de 20 anos trabalhando com pessoas, 20 anos trabalhando em RH de empresa, depois em atendimento de clínica, em treinamento, em vivência, toda essa minha bagagem, eu posso te afirmar, muito certamente, muito assim, 100%, que para mim, Aline, a melhor ferramenta de autoconhecimento é o Eneagrama. Ela vai muito certeira, assim, lógico, depois que você tem esse mapa da sua psique, que a gente vai falar um pouquinho aqui, desses pilares da nossa psique, da nossa máscara, depois que você descobre quais são os seus mecanismos de defesa, quais são os gatilhos, o que aconteceu na minha experiência de infância, aí você vai trabalhar as outras ferramentas. Eu sempre brinco que é assim, é como se você colocasse um cinto do MacGyver, né? Pra quem é novinho e não conhece o MacGyver é tipo um super-herói dos anos 90, 80, 70, não sei, 80. E que ele tinha um cinto que ele tirava um grampo e desarmava uma bomba. Entendeu? Então, assim, o cinto do MacGyver, você vai colocando todas as suas ferramentas. Então, se você fez uma constelação, teve um insight, traz para esse cinto do MacGyver. Se na PNL tem uma técnica que te ajuda a ressignificar uma crença, traz. As mandalas, arte terapia. Então, eu fui construindo o meu cinto do MacGyver. E hoje, nos meus atendimentos, eu auxilio muito as minhas pacientes, as minhas mentoradas, nesse processo de cada uma criar o seu cinto do MacGyver. Por quê? Porque o processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano, ele tem que ser autônomo. Eu não sou guru de ninguém. Eu não quero e nem espero que as mulheres que passem em processo comigo fiquem a vida inteira. Eu quero que elas floresçam. É o que eu espero, é o que eu acredito. Que essas mulheres floresçam e que elas possam ser autônomas do seu processo de autoconhecimento, de evolução e de desenvolvimento humano. E aí, dentro dessa ideia, o Eneagrama, ele me deu esse poder. Ele me deu esse empoderamento. Falou, minha filha, o Eneagrama conversando comigo, tá? Coisas da minha cabeça. Minha filha, por que você tá aí esperando alguém dizer pra você o que você tem que fazer pra você trabalhar as suas encrencas, os seus BOs, as suas coisas que você tem que trabalhar? Falei, não, peraí. Foi quando eu comecei a aprofundar e fui perceber que o Eneagrama, ele é mais do que uma sabedoria. Ele é mais do que uma ferramenta. O Eneagrama é um mapa psicoespiritual da alma humana. Por que psicoespiritual? Porque ele considera a psique, ele considera os mecanismos de defesa, as paixões, as armadilhas, as fixações, as crenças motivacionais, experiência de infância, ele considera tudo isso. Mas ele também considera o eu divino, as leis da matemática sagrada. Ele considera os movimentos sistêmicos, se a gente for olhar para isso, sobre esse olhar. Então eu digo que o Eneagrama é uma lente que a gente pode trocar para a gente olhar para várias coisas. Ele pode ser um norteador, ele pode ser aquele cabo-guia do mergulho. Quem já fez mergulho vai saber. Tipo, tem um cabo-guia muitas vezes, né, que você vai se guiando ali. Então ele pode ser seu cabo-guia. Se você se permitir a fazer esse mergulho, iniciar esse mergulho aqui comigo nesse podcast, nesse episódio, no próximo, que a gente vai gravar 2, né? Porque é muito conteúdo para caber em um só. E ele, se você se permitir, você vai perceber a grandeza disso. Mas um outro motivo muito forte que eu usei, que eu tive como norteador para escrever o livro, né? Foi porque em alguns momentos das minhas experiências com o Eneagrama, eu percebia que o Eneagrama para mulher é diferente do Eneagrama com o homem. Como assim, Aline? Porque nós vivemos numa sociedade que estruturalmente é machista, é preconceituosa, é misógina, é sexista. Então, sim, as chagas das mulheres são diferentes das chagas dos homens, totalmente diferentes.
E por este motivo, por que não olhar para o Eneagrama com esse óculos do feminino? Com esse olhar do feminino? Foi por isso. E por outro motivo também, muito importante, que eu como mulher não estava me empoderando. Porque no mundo do autoconhecimento, no mundo do desenvolvimento humano, você vê pouquíssimas mulheres em lugar de fala. Só que nos cursos e na vivência, a maioria é mulher. Majoritariamente é mulher. E cadê as mulheres que não estão falando para as mulheres? Então, nesse momento, eu falei assim, peraí. Eu estudo Eneagrama, eu sou apaixonada, ele transformou a minha vida, ele transbordou. Por que eu não posso juntar isso? Eu olho para o meu feminino. Eu fiz um mergulho nos últimos anos dentro da minha alma feminina, da minha essência feminina. Curei muita coisa minha, da minha ancestralidade. Olhei para muitas chagas. Por que eu não posso juntar isso? O que está me impedindo de fazer isso? E aí a gente entra em várias chagas do feminino que eu abordo também no livro e abordo no meu dia a dia, que é, não me achava suficientemente boa, me cobrava demais por uma perfeição, então nunca o conteúdo estava bom o suficiente para virar um livro. Eu não tinha embasamento e estruturação. Eu começava a colocar um monte de críticas. E aí, ao ler o que eu já tinha pesquisado do Eneagrama e todas as minhas anotações e revisitar alguns materiais, eu percebi que eu estava no meu mecanismo de defesa do meu tipo no Eneagrama. Então, eu tanto, mesmo estudando, mesmo vivendo isso, mesmo transbordando, falando disso todos os dias, eu ainda estava caindo na minha armadilha. E foi aí que eu percebi, eu falei, peraí, é sobre isso que eu quero falar. Todos os dias nós temos que olhar para nós, todos os dias nós nos construímos mais, todos os dias nós nos desconstruímos mais. E é sobre isso, e tá tudo bem. Eu só tenho que olhar para dentro de mim e me conectar e me permitir a utilizar as ferramentas que eu criei. As que eu criei, né, pra mim, específico, meu cinto do MacGyver. E foi dessa dor de não ver mulheres falando pra mulheres, né, nesse tema do autoconhecimento, e principalmente esse tema de Eneagrama, de não ter nada publicado, nenhum livro, nenhum artigo, nada que olhasse pro Eneagrama com o olhar do feminino. Por estar cansada e esgotada de ficar colocando máscara para caber dentro da caixinha do outro. Foi por esse motivo, foi por esses vários motivos que eu me permiti a transbordar esse conhecimento que eu tenho e a minha vivência, a minha experiência com o Eneagrama. Então o meu livro, ele é muito mais do que só teoria. Tá? Este livro, ele é um transbordo da minha jornada com o Eneagrama. Ah, Aline, você conta a sua história aqui? Não, não conta a minha história, não é um livro autobiográfico. Ele é um livro vivencial. Ele é uma experiência, ele é um curso. Quando você olhar para o livro e ler o livro, você vai conseguir identificar qual é o seu tipo no Eneagrama, coisas que eu vou explicar aqui. Ele é um mergulho para dentro de você. Só que eu coloquei nele, eu recheei eu fiz a ordem, a curadoria dele, de acordo com o que fez sentido para mim, na minha vivência com o Eneagrama. E isso que é o legal. Porque não é simplesmente pegar mais do mesmo e falar sobre Eneagrama, não. Aqui eu coloco o meu olhar, eu trago coisas e experiências que foram importantes na minha jornada para você beber um pouco dessa fonte também que me curou e me cura todos os dias. Então, dada a sua introdução, né, explicando aqui para vocês, eu quero, porque vocês devem estar se perguntando aí, quem não conhece Eneagrama, né? Mas Aline, o que é o Eneagrama, né? O que é isso? Vou tomar um cafezinho aqui. Mas o que é o Eneagrama?
E aí eu vou trazer para você o que é o Eneagrama para mim. Já dei uma introduzida, né? Mas para mim, mais do que tudo, o Eneagrama é uma ferramenta de compaixão. Ele é uma sabedoria que toca aquele lugar profundo dentro de você, especial, dentro da sua alma, da sua essência, né, da sua missão de vida, do seu propósito, aquele ponto da compaixão. Daquele olhar com você com empatia. Aquele olhar para você com tudo bem. Você fez o que era para ter sido feito naquele momento. E tudo bem. Era isso que você tinha para fazer. O Eneagrama, ele toca esse lugar com compaixão. Ele toca suas feridas com verdade. Né? Ele coloca luz em cima disso. Mas é como se fosse um colo de mãe. É como se fosse com compaixão, com amor, com carinho, com verdade. Né? Mas com compaixão, com amor. Primeiro, ele toca na sua ferida. Porque o Eneagrama, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, em primeiro lugar. Então, você se conectar com o seu tipo no Eneagrama e você olhar para a sua ferida, para a sua experiência, para os seus mecanismos de defesa com compaixão, e depois, quando você desdobra esse olhar para os outros tipos, para as pessoas que estão ao seu redor, porque eu digo que no Eneagrama você vai encontrar sua mãe, você vai encontrar o seu pai, você vai encontrar o seu marido, o seu filho, as pessoas que convivem com você, seus irmãos, as pessoas que passaram pela sua vida. Por quê? Porque você vai estudar sobre os 9 tipos de personalidade, sobre as novas máscaras da humanidade. Você vai estudar sobre as 9. Uma, você vai encontrar você. Só que você vai perceber comportamentos dessas pessoas ao seu redor dentro das outras máscaras, dentro dos outros tipos. E com isso, você vai começar a olhar com compaixão para as feridas das outras pessoas. Porque você vai compreender que a sua ferida originou de uma experiência de infância, de uma interpretação de algo que aconteceu. Então, o julgamento sobre as feridas das outras pessoas vai mudar. Vai tomar uma outra forma. Você vai olhar de um outro jeito para isso. E isso sim é expansão de consciência. Isso é você trazer mais leveza e consciência para a sua história e para a história das outras pessoas que estão ao seu redor. E perceber como a gente repete padrões, como a nossa interpretação do que aconteceu na nossa experiência de infância, a gente carrega para a vida adulta. Nós somos o que nós interpretamos na nossa infância. E quando eu digo infância, gente, eu digo desde a barriga da nossa mãe. Desde a parte gestacional. Porque sim, muitos dos nossos traumas, das nossas experiências de infância, foram como nós, como um bebê lá na barriga da nossa mãe, interpretou algo que aconteceu. Porque nós não tínhamos a consciência que a gente tem hoje. A gente era por instinto. Então, a nossa distorção, nosso olhar sobre o mundo é distorcido mesmo. É diferente. Então, para mim, o Eneagrama, ele é mais do que um mapa psicoespiritual. Ele é uma sabedoria, uma ferramenta. Ele é um modus operandi da compaixão entrar na sua vida, na sua jornada. Primeiro, pelas suas feridas, depois, pelas feridas dos outros. E com isso, a gente começa a perceber o que realmente faz sentido e o que não faz. Vou trazer um exemplo para vocês, tá? O Eneagrama, ele é 9 tipos de personalidade e ele é colocado com os números mesmo. Então, a gente tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6, tipo 7, tipo 8, tipo 9. Cada tipo desse tem um mapa que eu chamo de mapa da psique, tá? Que são os pilares da personalidade, né? O gatilho ali, vamos pensar no efeito dominó? Então, aquele com as pecinhas de dominó estão todas empilhadinhas, aí você toca e, né? Cai todas.
No Enneagrama acontece isso. Os pilares da personalidade, eles são startados pela nossa experiência de infância. Então, eu vou trazer o meu tipo, né? Eu vou trazer sobre o meu tipo, o tipo 8. Eu sou tipo 8 do Enneagrama. E esse tipo, ele começa… A experiência de infância dele foi eu, Aline, quando eu era bebezinha, lá na barriga da minha mãe. Eu interpretei algo que aconteceu como uma traição. Eu me senti desvalorizada, eu me senti sem valor, sem ser vista, sem ser percebida, tá? Não senti esse amor. Percebe? Então, entra na experiência de infância. Eu percebi isso. A minha experiência de infância é uma coisa assim… eu tava no 8º mês de gestação, eu acessei essa experiência com a terapia do renascimento, com a respiração holotrópica, tá? Então foi num set terapêutico, e eu percebi que foi 8 meses de gestação que eu vim com esse insight, que eu interpretei algo que minha mãe fez como uma traição. Automaticamente, depois dessa experiência de infância, o que a nossa psique faz? Ela vem… E o próximo passo dela, a próxima peça de dominó, é o mecanismo de defesa. Que pro tipo 8 é a negação. Então, o que eu vou negar? Eu vou negar que isso não me atingiu. Eu vou negar que eu sou mais do que isso. Entendeu? Então, eu nego as minhas fraquezas. Eu não olho para minha vulnerabilidade. Eu não permito que as pessoas vejam em mim as minhas fraquezas e as minhas vulnerabilidades. E isso, gente, é a qualquer custo, tá? Qualquer custo. Então, posso estar lá doente, acabada, e eu tô trabalhando. E eu tô fazendo. E ninguém tá percebendo isso. Aquela traição daquela pessoa não importou pra mim. Eu finjo por dentro. Eu tô assim, ó, querendo matar a pessoa. Eu tô querendo me matar porque eu confiei de novo nas pessoas e fui traída. Então, esse é o mecanismo de defesa do tipo 8, que é a negação das fraquezas. Certo? Depois, mecanismo de defesa aqui, gente, é corpo, tá? Então, é algo que eu faço, tá envolvida com a ação. Ok? A próxima peça do dominó da nossa personalidade, o pilar, né? O próximo pilar aí que é acionado é o mental, que é a armadilha ou fixação. Em algumas literaturas usam a palavra armadilha, outras usam a palavra fixação, tá? Então, armadilha e fixação do tipo 8 é a vingança. Então, sim, tipo 8 faz vingança. Ele planeja isso, porque, ó, mental. Então, ele vai falar assim, você fez isso? Tá bom, não tô nem aí. Não tô dando nem ligança, como diz o povo, né? Não tô nem ligando, porque isso aí não me atingiu, porque eu sou forte, porque isso, inventa toda uma história. Mas por dentro e no esquema mental, essa mulher, que eu vou falar aqui bem pra mulher, essa mulher do tipo 8 já está esquematizando, planejando e colocando em ação a sua vingança. E pode ser uma vingança bem simples, tá? Bem simples, algo… E como o tipo 8 é um tipo da tríade dos instintivos, que é outra coisa que eu vou explicar pra vocês, os centros de inteligência, ele traz essa questão de perceber muito na outra pessoa o que é o ponto fraco dela, pra ele atingir. Então, ele vai fazer a vingança planejada, tá? Friamente, e vai fazer colocando o dedo na ferida do outro. E aí, quando ele faz isso, ele aciona um outro pilar, que é a paixão ou o pecado de raiz. E aqui a gente vai trazer uma desmistificação da palavra paixão e pecado de raiz. Primeiro de tudo, para vocês compreenderem, tá? Paixão é sofrimento da persona, é passione, né? Vem dessa raiz. Pecado é errar o alvo. Qual é o pecado de raiz e qual é a paixão do tipo 8? E cada tipo tem a sua, tá? No caso do tipo 8 é a luxúria. Que a luxúria também não é só luxúria relacionado à parte sexual, instintiva. Não. É a luxúria da intensidade.
Então o tipo 8 é intenso. Então quando ele vai fazer vingança, ele vai fazer a vingança que vai lá onde tem que ir. É a última peça do nosso esquema. E tudo isso que nós fazemos, que a nossa psique faz, que é essa máscara que nós vivemos, e a gente faz isso a vida inteira. Toda vez que eu interpreto que alguém está me traindo, esse esquema é acionado. Toda vez. Toda vez que eu faço, acontece isso. Se eu não percebo, se eu não tomo consciência, isso me domina. E é isso que eu vou fazer a minha vida inteira. Machucando as pessoas, porque fazer vingança machuca as pessoas. Negar as minhas fraquezas é péssimo pra mim. Isso machuca, me machuca. Então eu vou fazer isso a vida inteira, pensando que isso está protegendo algo dentro de mim. E o que está protegendo algo? A minha essência. Porque isso daqui, todo esse esquema, ele é motivado por uma crença. Qual a crença? Cada tipo tem a sua crença central, que eu trago como motivação central de cada personalidade. No caso do tipo 8, no caso do meu caso também, específico poder, né? Estabelecer o poder, o controle, através do controle da força. Então, demonstrar que as pessoas me enxergam, controlar através do controle. Então, eu quero ter controle, o poder. Por quê? Se eu tiver um controle, um poder, uma força, ninguém vai me trair. Eu não vou ser desvalorizada, não vou ser vista. Tá entendendo? Então, toda essa base, essa motivação é o que me leva. É como se ela fosse o soldado. É como se ela fosse o guia, o comandante. E aí, agora, eu vou deixar aqui com você uma reflexão. Por anos na minha vida, por anos, eu trabalhei os comportamentos. Então, eu trabalhei a intensidade da minha luxúria. Eu trabalhei essa questão da vingança, que eu descriava as pessoas, sabe? As pessoas faziam alguma coisa pra mim, eu me sentia traída, eu simplesmente apagava aquela pessoa da minha vida. Ou colocava ela no congelador, essa era a minha vingança, tá? Então, tinha várias. E tem um leque aqui fabuloso. Qualquer dia eu conto esse expose aí pra vocês, viu? De todos os meus planos de vingança que eu já fiz toda a minha vida, por ser tipo 8. E aí eu trabalhava a vingança, eu trabalhava o controle, eu trabalhava a negação da minha fraqueza, da minha vulnerabilidade. Eu trabalhava essa sensação de desvalorização que eu tinha, mas não trabalhava a minha crença, a minha motivação central, que era estabelecer controle, poder, na verdade, né? O poder através do controle e da força. Quando eu comecei a olhar para minha motivação central, a chave virou dentro de mim. Eu parei um pouco de olhar para os comportamentos que eu fazia e fui compreender a raiz dele, que é a minha motivação central. Por isso que eu digo que o Eneagrama, com cada tipo de personalidade, ele é a grande chave de virada para você. Então, se você tá cansada de fazer curso, se você tá cansada de fazer vivência, se você tá cansada de trabalhar terapia, comportamento, olha pro Eneagrama. Porque ele vai te mostrar. Ele vai te dizer, no meu livro aqui, você vai conseguir compreender qual é a sua motivação central. E aí, mulher, vamos usar a nossa inteligência. Vamos tratar a raiz do problema. Se a raiz do problema é a motivação central, é ela que a gente vai atacar. É ela que a gente vai olhar. É para ela que a gente vai ressignificar. É ela que vai nortear o seu processo de autoconhecimento, seu processo de desenvolvimento, seu processo terapêutico, seja ele qual for. A gente para de olhar só para a superfície, para as camadas da superfície e começa a olhar para dentro. Começa a olhar para dentro de verdade, para aquilo que abastece. Por isso que eu digo
que o Eneagrama é essa ferramenta simples e profunda. Porque é com simplicidade que ele vai te mostrar quais são as 9 motivações, a motivação de cada tipo, e qual o mecanismo de cada tipo, qual a armadilha de cada tipo. Ele traz tudo isso. E eu não vou ficar dando aula disso para você aqui. O que eu quero te trazer é, dentro da minha jornada, o que o Eneagrama me contribuiu? O que eu ter esse insight sobre ele? E depois sobre as outras ferramentas que eu fui utilizando para transformar coisas. Porque sim, eu usei exercícios da programação neurolinguística para trabalhar essa crença. Eu uso até hoje. Eu uso linguagem corporal para trabalhar os meus movimentos. Quando eu estou entrando em movimentos que não são tão legais, é a minha sombra. E eu quero vir para a minha essência. Então, tudo isso é como se amarrasse. Como se colocasse aquela peça da engrenagem que falta para sua máquina, você, a sua psique, a sua consciência, expandir de uma forma que te leve para um outro nível de consciência. Que você alcance os seus sonhos, que você consiga olhar para eles de uma outra forma. E levando em consideração que o Eneagrama que eu trago, que ele é um mergulho para dentro da sua alma, da sua essência, das suas crenças, eu te convido para no próximo episódio aqui do Mentalidade Delas, eu vou entrar um pouco mais profundo sobre o que é o Eneagrama. Os tipos, as principais crenças de cada tipo, né, a motivação, trazer aí um pouco do que essa vasta sabedoria, essa vasta ferramenta vai e pode contribuir com a sua vida. Então, já fica esperto, já fica esperta, ativa aí o sininho para você ser notificado se você ainda não foi, se você ainda não tá seguindo aqui, para você compreender. Às vezes, e eu posso te dizer assim, quase certeza que vai ter um insight poderoso que vai virar a sua chave por dentro e transformar tudo por fora.